Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 9, no versículo de número 1, onde diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, aleluia, e os seus discípulos perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse neles a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo falado isso, cuspiu na terra, e com uma saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi e se lavou-se, estou vendo. Então os discípulos, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei, aleluia, e vi. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que maravilha, que palavra poderosa que Deus traz aos nossos corações nesta noite. Amém? Glória a Deus. Peço para que os amados atentem para esta palavra. Amém? Glória a Deus. Palavra poderosa que esta noite Jesus traz aos nossos corações. A palavra de Deus, irmãos, conta-nos uma passagem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. E ali, irmãos, há uma passagem onde há uma dúvida. Muitas das vezes, irmãos, nós, como os apóstolos, nós também temos dúvida. Nós somos, muitas das vezes, irmãos, movidos pela nossa dúvida. Quem nunca teve dúvida? Quem não tem dúvida? Quem não irá ter dúvida? Sabe o que nós aprendemos com esta palavra nesta noite? Que assim como os apóstolos no momento de dúvida, é para Jesus que nós devemos perguntar, porque Jesus tem a resposta. É Jesus que tem a resposta para mim, é Jesus que tem a resposta para você. E a Bíblia diz: e passando o Senhor Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Irmãos, e os seus discípulos perguntaram dizendo: mestre, olha este homem, olha a situação dele, olha o estado dele, olha esse homem caído pelas ruas, pela calçada, olha este homem jogado pelos bares. Muitas das vezes nós questionamos isso também. E eles falaram: mestre, olhe para este homem. Senhor, quem pecou para que ele estivesse nessa situação? É algum pecado, Senhor, que ele cometeu? Ou foram os pais deles que cometeram para que ele nascesse assim? Porque no Antigo Testamento há uma passagem, irmãos, que diz assim, meus queridos amados irmãos, que há um entendimento que quando o pai ou a mãe pecasse, o filho pagaria pelo seu pecado. Uma maldição hereditária. E ali, meus queridos amados irmãos, o Senhor diz assim: que eu sou Deus que visito a iniquidade dos homens até a terceira e quarta geração, mas eu sou Deus que faz misericórdia para aqueles que me obedecem até 1000 gerações. O que Deus está dizendo, irmãos? Por isso, muitas das vezes, uma palavra levanta dúvida e questionamento no nosso coração. Imagine uma sociedade, irmãos, rural. Imagine uma sociedade como era naquele tempo, no começo de Israel, presbítero Edilson. Imagine uma fazenda. Imagine que o presbítero tem um sítio e ali vive a sua família. Se você cometer algo ali que venha causar prejuízo não só para você, mas toda a sua família irá
sofreu. Pastor, não estou entendendo. Imagina, irmãos, quem vive numa sociedade onde todos dependem apenas do pai. Se o pai quiser investir o dinheiro da lavoura em outro lugar, como eles irão colher para ter mantimento para a família? Imagina, meus queridos, muitas das vezes por causa de vício, por causa de jogatina ou por causa de orgias, um homem que tem as suas finanças, que tem a sua vida financeira estável, mas ele se envolve com coisas erradas e ele perde tudo, e até a sua terceira e quarta geração vai sofrer. Mas hoje nós não vivemos mais no meio rural, hoje nós vivemos em sociedade, hoje há ensinos, há cursos. Por mais que eu venha ser muitas das vezes negligente, por mais que eu venha tomar atitudes erradas, hoje em dia as consequências não caem mais tanto sobre os meus filhos, sobre aqueles que dependem de nós. E a pergunta dos discípulos é: Senhor, quem pecou para ele estar nessa situação? Quantas das vezes, irmãos, nós olhamos para nós e dizemos assim: hoje era para mim estar melhor, mas por causa do meu pai, por causa da minha mãe, eu não estou melhor. Quantas das vezes nós queremos transferir os nossos dias atuais para aqueles que nos cuidaram? Olha, se meu pai tivesse me colocado na faculdade, se meu pai tivesse me colocado no curso, olha, eu já estaria bem. Então, irmãos, ainda hoje, por mais que nós não acreditamos nesta palavra, mas nós dissemos. Porque muitas das vezes as pessoas dizem: não, cada um é responsável pelo seu pecado. Sim, cada um é responsável pelo seu pecado. E ali, irmãos, eles dizem: Senhor, alguém pecou para que ele estivesse nessa situação. E Jesus já vai entrar com o antídoto, Jesus já vai entrar com a resposta. Jesus diz assim: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas ele nasceu desta forma para que viesse manifestar a obra de Deus na vida dele. Sabe, meus irmãos, hoje na teologia da prosperidade, onde, meus queridos amados irmãos, você é beneficiado por aquilo que você faz, e se você não está bem, situação financeira, se você não está bem na sua vida profissional, na sua vida sentimental, ou de se levantar uma enfermidade em você, os religiosos vão dizer que você está em pecado. Jesus disse: olha, não aconteceu nada para que ele nascesse assim. Nós devemos entender, irmãos, que as provas, as lutas vai vir na minha e na sua vida, independente daquilo que as pessoas dizem ou daquilo que você faz. Há 4 ou 5 tipos de provas que vêm na sua vida. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo à cidade de Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim: examine o homem a si mesmo, prove o homem a si mesmo. Examinar quer dizer prova. Há irmãos que vão mudar de habilitação. O que ele vai fazer? Ele vai passar por uma prova, ele vai passar por um exame. No original quer dizer prove a si mesmo. Então, irmãos, nós passamos por prova por nós mesmos. Muitas das vezes nós não achamos-nos dignos de algumas coisas. Há outros tipos de prova. Muitas das vezes somos levados para a prova. O Senhor Deus leva o povo dele saindo do Egito para o deserto, e ele diz assim: ó, vocês não vão pelo caminho mais fácil, vocês vão pelo caminho mais difícil, porque possa ser que vocês vejam o exército dos filisteus, dos amorreus, e vocês venham temer. Então eu vou levar vocês pelo deserto, e no deserto eu vou provar vocês, eu vou examinar vocês, no deserto eu vou fortalecer vocês. O problema é que hoje, nesse ano de 2024, nós não queremos passar por provas, nós não queremos passar por provações. Outro tipo de prova, irmãos, que nós devemos entender, que pode acontecer na minha vida e na sua vida, o que diz lá em Gálatas capítulo 6: de Deus ninguém se zomba, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Muitas das vezes, irmãos, aqui no mundo físico, você planta uma lavoura, você pode ir lá comprar a semente e plantar, você não é obrigado a colher, mas na lavoura de Deus é diferente. Na lavoura de Deus, Deus faz com que você escolha plantar a semente que você quer plantar, e no reino de Deus você não tem a opção de colher ou não. No
obrigar você a colher aquilo que você plantou. Nós não devemos ter medo daquilo que nós estamos plantando, se o que nós estamos plantando é semente de trigo. Muitas das vezes, irmãos, nós não queremos colher o que nós plantamos lá atrás. Muitas das vezes nós plantamos o quê? Murmuração. Muitas das vezes nós plantamos o quê? Muitas coisas erradas. E na hora da colheita, Deus vai obrigar-nos a colher. Sabe, irmãos, eu falava com a pastora esses dias, algo que Deus já falou muito no meu coração, e o presbítero falou aqui. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque Deus é tão maravilhoso, que Deus vai dar a oportunidade de você fazer diferente aquilo que você critica no seu nome. Deus vai pôr para você fazer. Muitas das vezes nós criticamos as pessoas por alguma coisa. Por mais que nós achamos absurdo, isso eu não faço. Pois Deus vai dar a oportunidade de você fazer diferente. Muitas das vezes, irmão, nós vemos igrejas criticando outras igrejas. Igreja rouba. Igreja rouba o dízimo. Olha, o pastor lá do chapéu rouba o dinheiro. Olha, o pastor isso, aquilo. Pode deixar, Deus vai dar a mesma oportunidade de te entregar na sua mão e fazer que você prove que você sabe fazer diferente. Se eu tivesse uma van, eu buscava as pessoas lá no albergue e trazia para cá. Por que aquelas pessoas estão jogadas? Um dia Deus vai dar uma van para você. E você vai ter que fazer diferente. E não é para te humilhar, é para te exaltar. Irmãos, esses tempos, quando Deus usa, Deus usa. Deus fala. O presbítero Adilson disse uma palavra aqui no altar, e aquilo entrou no meu coração. E hoje eu vejo se cumprir na vida de uma pessoa. O diabo, ele te dá para te humilhar. O diabo te ergue para depois te derrubar. Às vezes, irmão, você ouve uma palavra aqui no altar e você fala, ele quer impactar com esta palavra. Mas devido ao meu problema de saúde, eu comecei a fazer exercício. Eu comecei a acompanhar algumas pessoas para ter algum tipo de orientação. E há uma grande influência digital chamada Renato Caiano, que começou com a sua empresa. Ele começou com a sua empresa e a sua empresa cresceu. Começou a fazer suplementos, dar dicas. Ele é acompanhado por milhões e milhões nas redes sociais. Ele foi exaltado. Ele subiu. Hoje ele já está sendo investigado por tráfico de droga. Por quê? Porque ele está usando a empresa que um dia ele sonhou, que um dia ele planejou, que um dia, irmãos, ele ali clamou. E hoje ele usa aquele benefício para poder fazer lavagens de dinheiro, fazer manipulações para a droga. A qualquer momento sairá a prisão daquele homem por tráfico. Sabe, o inimigo, ele vai te dar para te exaltar, para te humilhar. Deus é diferente. Deus vai te levar para a prova. Deus vai te aperfeiçoar, para que quando ele te exaltar, a soberba não crescer no seu coração. Muitas das vezes nós ouvimos as pessoas dizer, pastor, eu quero pregar, eu quero ser pregador, eu quero ser aquilo. Mas nós devemos entender que Jesus não nos chamou para pregar para multidões. Jesus nos chamou para pregar para pessoas. Independente se há uma ou duas pessoas, você precisa pregar da mesma forma como se tivesse uma multidão. Porque a mesma palavra que fala para 1, 2, 3, fala para uma multidão. Porque qual é a sua motivação? O que tem te motivado no reino de Deus? É a multidão? É o estado? É a fama ou é a glória? Sabe, meus queridos amados irmãos, hoje em 2024 nós devemos entender que provas vai vir na minha vida e vai vir na sua vida. Lutas vai vir na minha vida e vai vir na sua vida, como veio na vida deste homem. Ô irmão, se você enxerga, ô irmão, se você consegue pegar o seu alimento, colocar na sua boca, ô irmão, se você consegue levantar todas as manhãs, ir para o seu trabalho, ganhar o seu pão de cada dia honestamente, se conseguir fazer as suas necessidades biológicas, físicas, sozinho, dê glória a Deus.
Imagina esse homem que nasceu cego. Imagina o desprezo da família, imagina o desprezo dos amigos, imagina o desprezo da sociedade. Senhor, quem pecou? Alguém pecou para que ele estivesse nessa situação. Hoje você está bem, você está aí ouvindo essa mensagem. Aonde você estiver, você está aqui no templo, você está bem. Mas se amanhã acontecer algo com você, se amanhã você cair numa enfermidade, pode ter certeza, em vez das pessoas te apoiarem, elas vão dizer: pecou, tinha pecado oculto e Deus não deixa nada escondido, Deus traz o castigo. Irmão, isso é teologia de Satanás. Esse homem não fez nada para nascer com essa enfermidade, os pais não fizeram nada, mas ele nasceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: meus queridos amados irmãos, aleluia. O Senhor Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus diz que Ele é a luz do mundo, mas Jesus também lá em Mateus, Ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. Olha que lindo, meu irmão Clécio, Jesus é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas Jesus também olhou para o Senhor e disse: vós sois a luz do mundo. Pastor, há duas luzes no mundo? Não, só há uma luz. Por isso a luz que precisa refletir na minha e na sua vida é a luz de Cristo. Nós somos apenas transmissores da luz de Cristo. Muitas das vezes nós não conseguimos crescer espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, materialmente, porque, irmãos, nós ainda não deixamos a luz de Cristo entrar na nossa vida e dissipar o que? A escuridão. Porque onde Deus não habita, existe escuridão. Mas quando Deus chega, a luz que é Cristo, a escuridão vai embora. Nesta noite, que nós venhamos ser luz para o mundo, que nós venhamos ser sal para o mundo. Não adianta sermos crentes sal grosso, nem o crente sal fino. Muitas das vezes as pessoas vão ficar perto de você, porque você é sal, mas você é aquele sal sem sabor, que não tempera, não sai palavra da sua boca que possa haver transformação na vida das pessoas. Ah, não vou dizer isso porque vai magoar o irmão. Ah, não vou dizer isso porque vai magoar a pessoa. Não, não vai magoar. Se você tiver uma enfermidade terminal, vamos supor um câncer, vamos supor uma leucemia, você vai procurar um médico. Ele não vai te dar Danone, ele não vai te dar orgulho, ele vai fazer que você passe por uma quimioterapia para matar aquilo que está te matando. Jesus é a luz do mundo, mas nós também somos a luz do mundo. Veja, meus queridos, o Senhor Jesus disse, e tendo dito isso, o Senhor Jesus cuspiu na terra. Irmãos, muitas das vezes você está em sofrimento, você está em luta, você está em prova, e você acha que Deus não está vendo. Você acha que Deus te abandonou. Você acha que Deus não tem enxergado o seu sofrimento. Olha, mas eu vou na igreja terça, eu vou na igreja sexta, eu vou na igreja domingo, e Deus não enxerga o meu sofrimento. Ei, irmãos, esse homem, nem que se ele pudesse, ele estava vendo, mas Deus estava falando dele. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, Deus estava falando dele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha o diálogo, olha o diálogo. O homem está lá parado, caído, cego, sem ver. Ele não viu Jesus. A Bíblia não diz que ele reconheceu a voz de Jesus como Bartimeu. Bartimeu também era cego, mas Bartimeu não era cego de nascença.
e foi lá e limpou os olhos do cego. Imagine aquele homem agora sentindo os dedos de Jesus passando por cima das suas pálpebras, juntando os seus olhos. E o que eu acho lindo, irmãos, é que ele não reclama, ele não questiona, e ele ouve o comando. E Jesus disse assim para aquele homem: vai e se lave no tanque de Siloé. Irmãos, olha que lindo, que palavra. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Aquele homem nunca enxergou a luz. Essa luz que você enxerga hoje, aquele homem nunca enxergou. Ele estava na escuridão física, mas ele estava com seus olhos espirituais abertos. Ele não poderia não ver as luzes do sol, as luzes das lâmpadas, das lanternas, das lamparinas, mas esse homem enxergava a luz de Deus na vida dele. Ele nunca enxergou, ele era cego de nascença, mas o Senhor Jesus juntou os olhos dele e disse: vai te lavar no tanque de Siloé. Aquele homem não conhecia o caminho, aquele homem não conhecia o trajeto, mas ele conhecia a voz de Deus. Você não precisa estar com os seus olhos físicos abertos, se os seus olhos espirituais, meus queridos, estiverem atentos para Deus. E ele foi ali, irmãos, mesmo na escuridão física, mas, irmãos, enxergando espiritualmente. Aquele homem foi, irmãos, não sabemos como ele foi, se ele foi tateando, ou se alguém levou ele, mas ele foi para onde o Senhor Deus o mandou. E ele chegou ali, irmãos, e ele lava os seus olhos, e os olhos dele se abriram. Ele foi lá, ele foi cego, e ele voltou enxergando. Ele foi sem ver o caminho para onde ele tinha ido, mas ele voltou enxergando. A Bíblia diz: olha, ele foi, lavou, e ele voltou vendo. Irmão, não espere você enxergar, não fique esperando ouvir com o ouvido físico tocar de uma trombeta, porque você não vai ouvir a trombeta tocar se os seus ouvidos espirituais não estiverem abertos. Eu não entendo, mas Deus falou tremendamente comigo por esses dias. Jesus falou assim para mim: olha, a sua salvação não é pelo que você está fazendo, a sua salvação não é pelas pessoas que estão ao seu redor, a sua salvação não é por nada, a sua salvação é por mim. Irmãos, nesses dias para cá eu tenho sentido uma paz no coração muito grande. Eu tenho sentido uma paz espiritual. Por mais que eu tenha problema, tenha dificuldade, mas eu estou com uma paz de espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não preciso fazer nada. Você não precisa fazer nada. Não, pastor, eu preciso fazer algo, eu preciso pagar um preço. Olha aqui, irmão, esse homem não fez nada para receber o milagre. Esse homem não fez nada para receber o milagre. Pare de querer comprar aquilo que Deus está disposto a dar de graça para você, meu Deus. Ele não pagou nada, ele não precisou fazer. Ele não fez campanha de 7 dias, culto de 7 dias. Ele não fez nada. Não vai resolver nós fazermos aqui campanha disso, campanha daquilo. Nós não podemos pagar pelo milagre. Vamos fazer 10 dias de culto, de 10 dias, 12 dias do ano, cada mês um ano. Fizeram isso aí no tempo da pandemia, o que veio? Pare de querer comprar um milagre na sua vida. Esse homem não precisou, ele foi cego, ele voltou vendo. E eu não estou dizendo pagar financeiramente, não é isso. Tire todo o peso das suas costas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação se você está em Cristo Jesus. Então, irmãos, este homem que era cego, ele foi. Ele foi, irmãos, ele voltou. E o que vai dizer no versículo de número 8?
Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego diziam: ei, não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Glória a Deus. Mas espera aí, aquele ali é aquele cego de nascença. Olha para ele agora como ele está transformado. Olha, ele não está mais sujo. Olha, ele não está mais com uma barba desgrenhada, com o cabelo desarrumado. Sabe, irmãos, quando você tiver um encontro com Deus, quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Deus, nós não vamos precisar ficar dizendo: olha, Deus fez isso na minha vida. As pessoas vão ver Deus na sua vida e eles vão ficar, irmãos, abismados. Olha, mas esse teu irmão que estava lá no albergue, como é que ele está passando de ônibus aqui agora? Olha, esse não é aquele que vivia caído dentro pela rua de 3/12? Quantas das vezes nós falamos que ele ia morrer na moto? Como que ele é pastor agora? Pode ser pastor assim qualquer um. Irmãos, não importa o que eles vão dizer. Mas quando Deus transformar a sua vida, irmão, vai haver mudança e eles vão presidir. Olha, mas essa mulher que trocava de marido, o marido trocava de esposa e agora, olha, eles não tinham nada, hoje eles têm casa, hoje eles têm carro, hoje eles têm paz, hoje eles têm felicidade. Oh meu Deus, por quê? Porque um dia sentado, meus queridos, Jesus passou e alguém perguntou para Jesus: Senhor Jesus, por que este homem está nessa situação? Quantas das vezes nós oramos: meu Deus, por que meu filho está nas drogas? Meu Deus, por que meu filho está nessa vida? Meu Deus, por que meu filho não progride? Meu Deus, o que eu fiz? Eu pequei. Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor: olha, não, meu servo, não, minha serva, você não fez nada, mas ele está lá porque ele está sendo provado. Mas hoje vai se manifestar a glória de Deus na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Mas esse aí não era um mendigo que estava sentado e uns dizia: sim, é ele. E outros: parece com ele, olha aí. Não é ele, mas parece. Tira aquele terno para ver se não é ele. Parece ele, mas não é ele não. E outros diziam: aleluia, sim, é ele. E ele olhou e disse: já que vocês estão falando de mim, sou eu. E as pessoas diziam para ele: como te abriu os seus olhos? Como que abriu os seus olhos? Você precisa nos explicar. Sabe, meus queridos, uma coisa que eu já aprendi há muito tempo: não queira explicar milagre de Jesus. Não queira trazer solução, trazer resposta para aqueles que ainda não acreditam nos milagres de Jesus. Mas lá no Mar Vermelho eles passaram porque era um lugar raso e Moisés conhecia. Mas o exército de Faraó se afundou. E aí, como que você vai explicar? Como que você vai explicar que o sol parou para Josué vencer a guerra? Como que você vai explicar que por 40 anos caiu maná do céu para alimentar o povo de Deus, mas quando eles colocou o pé em Canaã, parou de chover maná? Como que você vai explicar o milagre na minha vida? Nem eu sei explicar. Eu conversava com um rapaz esses dias, ele estava semi-aberto. Conheci ele desde a infância. E nós jogávamos bola junto. Hoje em dia ele não pode mais jogar bola. E ele era um grande jogador de bola, hoje em dia ele não pode mais jogar bola. Hoje em dia ele anda assim, tipo chutando. Em uma briga, ele tentou matar o cunhado, chamar a polícia. A polícia deu um tiro bem no joelho dele e destruiu o joelho dele. Ele não tem mais a bola do joelho. Eu falava para ele que Deus pode mudar a vida dele. Eu falava: eu também era como você, alcoólatra, bebia. Ele disse: eu lembro, eu vi, eu não sei como você está vivo.
Eu falei, eu também não sei, mas eu sei que no dia que eu encontrei Jesus, Jesus mudou minha vida. Glória a Deus, aleluia. Sabe, meus queridos amados, não sou eu. E disse-lhe, e ele disse, o homem Jesus, ele fez o lodo e untou os meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e se lava. Então eu fui, lavei e vi. Sabe o que eu acho lindo no Evangelho? Deus faz milagres sim. Jesus opera sinais e maravilhas e prodígios. Mas os milagres que Jesus faz, vamos supor que 40% tem participação sua. Pastor, Jesus não faz um milagre sozinho? Não. Ele pode fazer, ele pode fazer. E por que ele não faz? Sabe por quê? Porque ele quer que você dê valor no milagre. Jesus untou os olhos dele. Jesus pegou o lodo e colocou nos olhos dele. O presbítero Adilson não sabia da palavra, mas Deus já tinha falado no coração dele. Adiantaria só untar os olhos dele? Se ele não acreditasse, não fosse obedecer à voz de Deus? O presbítero não sabia da palavra, mas a palavra já estava pronta. Olha aqui, presbítero. E Deus já tinha te usado ali. Conversando com ele, ele falou, pastor, mesmo que você tome um remédio para dor de cabeça, se você não acreditar que aquele remédio vai curar a sua dor, ela não vai. E ele disse, é como aquele homem no tanque de Siloé. Precisou ele fazer o quê? Ele ir até o tanque e lavar. O milagre vai chegar na sua vida quando você ouvir o chamado de Deus. Quando você obedecer a Deus. Quando você temer a Deus. A pergunta para mim e para você esta noite é: você é temente a Deus? Você teme a Deus e você obedece a Ele? Sabe por quê? Porque muitas das vezes você não tem sido temente a Deus. Muitas das vezes você não tem sido obediente a Deus. E você olha e diz: Senhor, o Senhor não me escuta, o Senhor não me ouve. Não, Deus não vai te ouvir se você não for temente a Ele. Deus não vai te ouvir se você não for obediente a Ele. Pastor, você está inventando? Não estou nada, eu sou louco. João capítulo 9, versículo 31 está escrito assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Pode esquecer. Se você é pecador, Deus não te escuta. Mas pastor, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Sim, todos nós somos pecadores. Pastor, e agora em minha oração Deus nunca ouviu? A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Ele, pecador, pare de pedir para Deus. Pastor, o que eu faço? Ore em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz: tudo o que pedires crendo em meu nome, receberá. Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Sabe, meus queridos amados irmãos, o homem era cego, mas ele não era bobo. O homem era cego, presbítero, mas olha o que ele diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se a pessoa é temente e obedece a Deus, Deus ouve. Então, irmãos, que nós venhamos ser temente a Deus. Temer não é ter medo. Temer é ter o quê? Reverência. Temer é saber, irmãos, da grandiosidade e da majestade do nosso Deus. Quando nós adentramos a presença do Senhor, irmãos, não importa o lugar que você está, se é à beira de um tanque, se é à beira de uma estrada, quando você ajoelha para orar, é o céu que você entra. E você tem que ser temente a Deus. E Deus vai falar com você e você tem que ser obediente a Deus. Obedecer o que Ele diz. Se Deus está dizendo para você e você não está obedecendo,
Sabe, meus queridos amados irmãos, podemos aprender com as coisas com este homem. Não tem a ver com o pecado, tem a ver com a glória de Deus. Ele não viu, mas ele sentiu Jesus, mudaram os olhos dele e ele obedeceu. O que nós aprendemos com isso? Pare de querer ver para acreditar. Você não precisa esperar ver para acreditar, mas você precisa acreditar para poder ver. Glória a Deus. Se o homem tivesse, irmãos, apenas ali ficado com aquele olho cheio de barro, até hoje ele poderia estar. Mas ele creu e ele foi e obedeceu a Jesus. Nós podemos aprender com este homem que ele foi cego e voltou enxergando. E as pessoas viram a mudança na vida dele. Hoje, nessa noite, Jesus quer, meus queridos amados irmãos, que você volte a enxergar. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar para que Deus venha abrir os nossos ouvidos, para que Deus venha abrir os nossos olhos, porque Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz que Ele veio para abrir os olhos do cego, dar entendimento àqueles outros.